pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Pode Vir Comigo. Muito prazer, eu sou a Marília Cruz e hoje eu vou falar aqui com o Adnan, ele que é o CEO da Gilgamesh. Perdão. Adnan, seja muito bem-vindo para o nosso Pode Vir Comigo. Obrigada por você ter aceito o nosso convite de explicar um pouquinho aí sobre as suas experiências, compartilhar um pouquinho as suas emoções nas trilhas aí que você vem proporcionando para o teu público. Obrigado você por ter me chamado, por dar essa oportunidade de falar com as pessoas sobre um tema que eu amo tanto. Show! Adnan, sabe que você foi um dos nomes que mais me indicaram para trazer aqui para o nosso Pode Vir Comigo. Fala, Marília, quando você for chamar o Adnan, você vai ver o quanto esse cara tem aí experiências e faz todo sentido você trazer para o teu podcast, porque ele tem muito conhecimento, né? Então, eu sei que a gente faz desde o ano passado que a gente vem tentando marcar e graças a Deus a gente conseguiu encaixar as agendas e você conseguiu vir aqui falar um pouquinho com a gente, né? Época eu tava entre viagens maiores, daí eu tava meio desplugado do aqui, né? Tava viajando para Chapada Diamantina, depois voltei do Chão, então eu acabei deixando no ar e a gente acabou esquecendo, aí você entrou em contato de novo. Sim, e foi mais fácil agora em janeiro. Não, aqui a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Adnan, vamos começar. Gilgamesh. Sim. Né? É um nome, até você mostrou um pouquinho, eu fui pesquisar ali que ele tem origem suméria, né? Isso. Conta um pouquinho por que você chamou esse nome pra tua agência, né? Então, Marília, eu sempre gostei muito de mitologia, e até porque eu estudava filosofia e dava aula de filosofia amadora na época em que eu criei o grupo. Uhum. Então eu sempre gostei de dar nome para as coisas que tivesse uma relação mais, não é nem profunda, uma relação mais elevada com o tema. Uhum. E quando eu comecei a guiar em 2009, na época eu montei o grupo dentro dessa instituição que era a Nova Acrópole, e eu fiquei um tempo pensando que nome que eu vou dar para isso. Um dia fazendo hora no aeroporto Afonso Pena, eu fui na livraria e encontrei uma versão romanceada da epopeia de Gilgamesh. Uhum. E eu só sabia da mitologia geral da história, o resumo, né? Embora eu já tenha até dado palestra sobre o tema, era palestra em cima já de um resumo. Uhum. Resolvi olhar, folhear a obra. Quando eu comecei a ler a obra, ele já fala do nascimento de Gilgamesh. Ele nasce em cima do que seria o monte mais elevado do mundo, que na verdade é o mundo sumério na época. Uhum. Era o Monte Machu. Falei, opa, legal. Daí é filho de uma deusa, só que 2/3 humano, e não tinha imortalidade porque justamente era só 1/3 divino e 2/3 humanos. Outra coisa que me chamou a atenção, ele passou a vida toda em aventura, né? Apesar de ser um rei, o rei da cidade de Uruk, ele passou a vida inteira vivendo aventuras. Uhum. E inclusive fala de passagens por montanhas, pelos mares, pelas florestas. Eu olhei para aquilo e falei, pronto, achei o cara, é esse. Eu conhecia, como falei, a epopeia em linhas gerais, daí quando vi esses detalhes, eu gostei e adotei o nome. Na verdade, se a gente fosse falar originalmente, seria Gilgamesh, né? Mas ficar explicando isso toda vez para o brasileiro não dá. Então é Gilgamesh mesmo. Fica ali brasileirado Fica mesmo. brasileirado. Então foi isso. E ele é um arquétipo do herói, né? Ele é como se fosse um Heracles anterior a Heracles, antes de Hércules. Muito mais antigo, inclusive. E passa por todos os perrengues que os heróis passam, porque a gente olha para o herói como um ser de capacidade superior, mas no final das contas é alguém que sofre muito sempre, né? E o sofrimento permeou a vida dele. Ele não conseguiu, ele passou a vida toda buscando a imortalidade, não conseguiu alcançar, mas daí até colocado, ele não alcançou a imortalidade, mas ele se tornou imortal, porque a história dele é contada até hoje, é considerada a mãe de todas as histórias. É a primeira história contada, escrita, 4.750 anos tem essa história. Nossa, então você ali no meio do saguão ali do aeroporto, lendo o livro, você acabou linkando ali, descobrindo então o nome da sua agência. Eu comprei o livro, li o livro inteiro, foi bem legal. Show. E você é formado na área de turismo? Como que você começou a fazer o guiamento? Eu não... Como é que eu comecei? Foi dentro dessa instituição, contextualizando bem. Primeiro por necessidade própria. Estava com uns 36 ou 37 anos, 36 ainda, tá para fazer 37. E tava passando por uma daquelas fases de crise existencial, né? Sei. Muito trabalho,
muita responsabilidade nessa instituição que eu apoiava voluntariamente, sem salário, mas trabalhava bastante lá. Uhum. E estava naquelas fases meio de saco cheio de tudo e procurando alguma coisa que me desse uma revitalizada. Daí eu me lembro muito bem, sentado no sofá da sala, conversando com a minha esposa, ela que só tinha entrado numa fase já mais avançada da minha vida. Uhum. Gina, você não falou que você gostava muito de ir pro mato quando eu era mais novo? Minha mente fez assim, ó. Tchum! Alguma coisa se acendeu, se iluminou imediatamente. Sim. Eu falei, é isso, ó, me arrepia até hoje quando eu conto. Uhum. E daí eu marquei uma trilha com meu amigo, que tinha feito trilha comigo muitos anos antes, porque já fazia, acho que fazia uns 6, 7 anos. Não, muito mais. Eu tava com 37, acho que desde os 23, 24 anos não fazia trilha. Chamei esse meu amigo, ele topou, sumiu. A gente foi descer o caminho do Itupava, noite com chuva. E era legal, porque era isso que eu queria. Uhum. Fazer alguma coisa meio extrema. A gente se preparou, porque eu estava meio fora de forma, e fomos. E foi ótimo para mim, realmente. Daí eu voltei contando vantagem pro pessoal da instituição, pro diretor, né, na época. E falei, como aquilo estava me fazendo bem, que eu ia voltar, ia ter que fazer isso lá uma vez por mês, 2 vezes por mês, porque tinha sido ótimo. Daí ele olhou para mim, Adnan, você não organizaria para levar o pessoal junto com você, quem quiser participar? Eu, assim, droga, acabou com minha festa. Vai virar de novo função, né? Sim. Daí eu falei, tá bom, eu faço. Mas eu faço 2, então, uma vez por mês é minha, a outra eu levo a turma. E aí eu comecei a guiar. Em 2009, a primeira trilha que eu guiei amadoramente, né, foi o Tapiroca. É uma data especial para mim, eu sempre guardo com carinho, 24 de maio de 2009. Estávamos mais eu, lá mais 12 pessoas, a maior parte da Nova Acrópole. E aí comecei a fazer outro mês, e foi seguindo, foi ganhando corpo, as pessoas começou a vir muito mais gente, não só da instituição, de fora também, porque um contava para o outro. Na época as redes sociais ainda não estavam tão ativas, né? Sim. E só existia o Facebook, nem tinha Instagram, mas ele alavancou muito. Eu sei que, na verdade, que tornou a atividade de trilha na natureza, vamos falar montanhismo, né, no geral, foi muito por conta das redes sociais. As pessoas olham nas fotos, veem as pessoas felizes e querem também fazer a mesma coisa. O que é muito bom, porque é uma atividade maravilhosa. E daí, com o tempo, fui fazendo. Em 2013, mais ou menos, as pessoas começaram a me incomodar no sentido, Adnan, por que você não transforma isso num negócio? Você faz tão bem, você faz tanto certinho, as pessoas gostam tanto, você podia ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não, eu já tenho meu trabalho. Trabalhava com informática desde os 17 anos. Já estava quase mais de 25 anos na área. Né? Tinha bom salário, bom emprego, cargo alto dentro de empresa de informática. Uhum. Então eu era mais ou menos refém financeiro, né? Não queria abrir mão da renda. Então eu vou me jogar numa aventura. Na época não existia guia quase profissional no nosso estado. Regiões do Rio de Janeiro, ali São Paulo, já tinha uma cultura maior, Chapada Diamantina, chapadas de guias, né, na natureza. Mas na nossa tinha, a maioria era esse pessoal mais ou menos improvisado, tinha uns 2 ou 3 que cobravam alguma coisa. E daí eu comecei a fazer algumas coisinhas um pouco mais profissionalmente, comecei a fazer alguns cursos, nunca foquei no curso de turismo mesmo, eu foquei no curso mais na área de guiar na natureza, né? Socorros, treinamento de líder na natureza, porque a guiada, ou pelo menos o curso de turismo, ele traz uma série de ferramentas aí para o turismo urbano e cultural e que de verdade eu amo também. Uhum. Cultura, mas meu negócio é montanha. Então eu foquei em fazer aquilo que era essencial e importante para a atividade que eu tinha. Muito do que eu adquiri em termos de conhecimento não foi experienciado em sala de aula. Foi dentro da trilha. Foi em campo, né? Foi em campo. Eu tinha já eu não sei, você tem um jeito para fazer as coisas. Uma coisa legal dentro dessa instituição que durante muito tempo eu cuidei das viagens, às vezes fazíamos viagens para fora. Isso também me deu uma experiência prévia, me ajudou a aprender a lidar com a parte mais burocrática,
transporte, lista, seguro, e uma série de coisas, mas o meu foco sempre foi mais aprender sobre o ambiente natural. Um dos cursos legais que eu fiz foi o FEAL, Fundamentos da Educação ao Ar Livre, na OABB do Brasil, que é uma instituição internacional, das mais antigas que tem em relação à atividade na natureza. Foi um intensivão de 2 semanas no meio da Chapada dos Veadeiros, 100% autônomo, carregando 100% do que ia comer, 25, 30 quilos nas costas, e com uma série de práticas, navegação, que ajudaram bastante isso em 2018. Mas muita coisa foi acontecendo, fui aprendendo. Tem coisas que a maioria dos guias e empresas hoje vivem, que eu vivi lá atrás, que eles não precisavam passar por isso. Das coisas bem bobas, assim, que a gente acha que às vezes nada a ver. Hoje em dia, por exemplo, todas as empresas, ou a maioria das empresas de transporte, é muito fácil você contratar o transporte para fazer guia, para fazer guiada na natureza. Antes era muito difícil. Qualquer transporte que você fosse contratar, você tinha que pagar metade adiantado e você não podia cancelar. Porque não tinha cultura de qualquer clima, eles queriam receber. E hoje em dia não. Hoje em dia os profissionais da área de transporte sabem que se não der tempo bom, tudo bem, vai outro dia. Mas na época era perrengoso isso, porque às vezes eu tinha prejuízo, porque tinha que cancelar, porque chovia. E coisinhas assim, que com o tempo, criando a cultura regional do turismo na natureza, isso foi tudo ficando mais simples. Daí vem em 2017, eu chuto por aí, veio o boom. Começaram surgir várias empresas ou guias, e agora parece, quase brinquei ali conversando com o Thiago, quase toda semana aparece um grupo ou uma empresa nova. Parece uma empresa nova, E que é ótimo, porque as pessoas estão indo mais para a natureza, só que daí também traz uma questão da responsabilidade, né? Quando eu guiava, na época eu trabalhava com um grupo grande, levava 20 e poucas pessoas, só que eu levava as pessoas para fazer uma trilha num Caratuva, num domingo ensolarado, tava os meus 20 e poucos e mais meia dúzia. Hoje é fila, tem que esperar. Tem que esperar. Então, assim, eu até mais ou menos abandonei esses locais nos dias de movimento. Final de semana, feriado, eu praticamente não vou mais para essas montanhas, porque eu acho que perde muito da experiência. Embora eu brinque que eu fui um pouco culpado disso, porque foi um dos que começou a divulgar isso nas redes sociais lá antes do ano 2010 e foi crescendo. Hoje em dia eu me sinto às vezes até um pouco incomodado por causa do excesso de gente. Mas, como dizem alguns amigos mais antigos na área também, faz parte da natureza humana, né? A gente vê o que é bom e a gente copia, e que bom que está copiando, melhor do que tá todo mundo dentro de casa, numa vida passiva, no sedentarismo, só vibrando naquilo que a mídia promove, que infelizmente 90% não é bom para nós. É muito ruído, é muito desejo, é muito medo. E na trilha, eu falo assim, tem desejo, tem medo, mas é um desejo mais genuíno, é mais visceral de estar em contato com a natureza. Tem medo, mas é um medo real. Não é medo do imaginário que pode vir a acontecer alguma coisa no mundo, ou tem alguém que está passando por uma situação num país remoto, coisa e tal. Não. É um medo de cair naquele momento. É o medo da cobra que pode estar na trilha. É o medo de atravessar um rio. E isso é real, não é imaginário. E que a pessoa, quando passa por esse medo, ela se transforma. Enquanto que aquele medo, que é o medo, eu falo, injetado pela mídia em nós, só nos retrai, ao contrário, a gente vai ficando cada vez menor. Ano passado escrevi um artigo falando qual é o tamanho do seu mundo, né? Eu falo que as pessoas, quanto mais conectadas como estão hoje, em vez das pessoas ampliarem o mundo, parece que elas estão ficando com o mundo cada vez menor, escondidas dentro de casa, vivendo as coisas virtualmente, mas não saem para ver as coisas fisicamente, psicologicamente, espiritualmente até. Até comentei antes aqui da gente entrar no ar, né? Que eu tinha um preconceito em relação à montanha, né? Quando eu via o pessoal subindo, eu falava, gente, que coisa de doido.
qual é o propósito de subir tudo isso aqui, passar por todos esses perrengues, se machucar ali, ter riscos de cair, enfim, de ser picado por uma cobra, por qualquer outro tipo de animal, chegar lá em cima e ter que descer. Faz sentido na minha cabeça. Mas foi só eu pagar minha língua, né? Subir um morro pela primeira vez e entender o quanto isso pra mim faz todo sentido. Porque quando eu estou ali no meu trajeto, na minha subida, eu vou conversando comigo mesma. Muitas vezes, lógico, a gente vai conversando com as pessoas que estão acompanhando a gente até a conquista daquele cume, mas boa parte do trajeto eu tô em silêncio. E eu tô falando comigo mesma, do tipo, cara, quem é a Marília? O que eu tô fazendo nesse mundo, né? Qual que é o meu propósito, né? E diferente de eu estar em casa preocupada com outros tipos de problemas, eu tô preocupada comigo, tô querendo me encontrar, né? Me tranquilizar. Então, como já falei aqui nesse podcast, outros convidados também já comentaram sobre isso, a montanha, ela cura muito, né? Então, o propósito de você estar subindo aquela montanha, de você estar querendo conquistar um desafio no mundo outdoor, é exatamente esse, é você se encontrar e se conectar com aquela natureza ali que está nos proporcionando, que poucas pessoas têm essa oportunidade de experienciar, né, Adna? Muitos atrativos naturais maravilhosos. Então, busque ter uma mentalidade diferente. Eu falo, a partir de agora, não tem Covid, não tem governo, não tem família, mesmo que seja uma coisa boa, não tem estudo, não tem trabalho, ou a preocupação com essas coisas. Vocês estão aqui para ter um contato mais íntimo com a natureza e com vocês mesmos. Se vocês não silenciarem um pouco dessa tagarelação interna, vocês vão se beneficiar menos do que vocês vão viver hoje. Então, aproveitem por isso que vocês se presentearam. Então, vivam agora. E a trilha é boa por isso. Eu falo isso e repito. Que é um tema até polêmico, eu falo. Mas eu não tenho medo de falar sobre isso. O excesso diria, não é de zelo, o zelo sempre tem que existir. O excesso de preocupação com o perigo, ele não é positivo. Você tem que estar, eu brinco assim, vocês precisam estar atentos, mas vocês não podem estar tensos. A atenção não tem nada a ver com tensão. Vocês têm que estar atentos, mas relaxados. Por quê? Porque se você estiver atento, prestando atenção nas coisas, você vai evitar os riscos naturalmente. E por incrível que pareça, às vezes uma trilha mais perigosa tem um índice menor de acidentes do que aquela que é menos perigosa, porque as pessoas estão mais presentes. Então, o que garante a trilha não é o guia, é você. Você estar lá ligado naquilo que você está fazendo. Se você começa a viajar demais, a lembrar dessas todas as outras coisas, que às vezes podem ser até coisas divertidas, e não estar presente no aqui e agora, é aí que você se machuca. É aí que você escorrega e cai. É aí que você não vê a cobra no meio do caminho, leva um susto. É aí que você vai atravessar o rio e perde o controle. Mas se você está presente, essas coisas não acontecem. Daí eu brinco, eu tenho medo de falar isso publicamente, falo, eu tenho muito bem baixo de acidentes. Levar em consideração que eu passo mais de 100 dias por ano guiando. Se eu fiz essa conta nos últimos anos, eu até me assustei com isso, né? Nossa, que beleza, no mato, né? 1/3 da minha vida quase eu passo sempre na natureza. Eu tenho muito poucos acidentes sérios. Tem escorregões, tombos, ralados. Normal. Foram pouquíssimos que eu precisei dar socorro para alguém, apesar da quantidade. E eu não sou do cara que evita demais, eu falei, os lugares perigosos. Às vezes eu, inclusive, crio trilhas novas, que ninguém mais faz. Tem um risco envolvido nisso, porque você não vai encontrar ninguém na trilha. Sim. Tem trilhas que eu faço, só eu vou levar os clientes. E daí eu fico pesando, será que eu tô fazendo besteira? Será que vai dar cagada? Um dia alguém vai se machucar e o que eu faço? Mas aí eu falo, não, as pessoas precisam disso. E eu preciso disso. Se eu deixar de agir de uma forma mais corajosa mesmo, e deixar que o medo alheio me contamine, eu não vou conseguir contaminar, no bom sentido, as pessoas em relação à coragem delas. E das coisas mais gratificantes que tem em relação à trilha, não é o deslumbramento que as pessoas às vezes têm no cume da montanha,
é O percurso. o desdobramento que elas têm em relação ao que elas estão fazendo, do ser capaz de fazer alguma coisa diferente, ser capaz de superar um tipo de obstáculo. E eu até falo nas aberturas, ó, quem não me conhece, eu não vou pegar na mão de vocês o tempo todo. Eu vou te acompanhar e quando você for passar por um obstáculo, eu quero que você tente sozinho. Se você não conseguir, com certeza eu vou te ajudar e a gente vai passar junto. Mas primeiro eu preciso que você tente. Porque se eu continuar pegando na sua mão em todos os obstáculos que você for passar, você nunca vai ser capaz de passar por eles sozinho. E você é capaz. E quando você vê que as pessoas realmente começam a se tornar capazes, pessoas extremamente medrosas, morriam de medo de altura, morriam de medo daquilo, de repente estão lá fazendo a trilha, curtindo numa boa, você olha para aquilo e fala, pronto, missão cumprida. Pode ser que até perca em algum momento como cliente, que a pessoa vai ganhando tanta autonomia que não quer mais saber de quê. Mas se não for assim, para mim não tem valor. Se a pessoa não puder aprender alguma coisa durante a experiência, não tem valor para mim. É como se fosse um ensinamento de pai, né? Eu até brinco que eu tenho um filho de 12 anos, né? E o meu filho, ele tinha mania, ele tem mania não, ele não gosta de amarrar o tênis dele. Não gosta. Então eu, como mãe, sempre tentei facilitar a vida pra ele. Vou lá e compro. Só no velcro. Só no velcro, aquele tênis que só coloca e não tem o cadarço, né? Só que ele já está com 12 anos, né? E aí eu me deparei, pouco tempo atrás, ele já tá maior até do que eu num shopping amarrando o tênis do meu filho, né, ali, sendo que ele teria essa capacidade. Então a gente acaba. O que eu quero dizer com isso, né? A gente quer facilitar muito pro outro, mas não deixa o outro se desenvolver, né? Então hoje, por exemplo, eu vou comprar tênis. Felipe, você vai usar tênis e cadarço porque você precisa desenvolver. E as pessoas que estão na trilhas também, né? Isso que você falou faz todo sentido. Quantas vezes também me ajuda aqui. É só eu conseguir dar um passo a mais para pular uma pedra para outra, né? Mas a facilidade tem o guia, tem pessoas que acham que o guia que tem que fazer por elas, e não é isso, né? O guia tá ali para te orientar, para te conduzir, né? Para te dar a segurança, mas ele não vai fazer por você. Exatamente. Até eu procuro até não exagerar na quantidade de instruções durante um momento de ultrapassar um obstáculo. Porque às vezes você dá tanta informação para a pessoa que ela não se perde. Fala, tenta fazer. Daí eu vejo que ela não consegue, coloca o pé ali. Ah, ok. Então, tenta de novo. Eu não fico falando passo por passo, porque eu falo assim, faz como você conseguir, desde que você consiga passar bem pelo obstáculo de forma segura. E as pessoas, a maioria, passam, sem tanta necessidade. Teve uma vez, uma montanha chata de fazer, chata no sentido de que é uma trilha difícil, um pilão de pedra. Foi uma cliente que estava... Depois ela me contou e eu fiquei até meio bravo. Ela tinha corrido 15 km no dia anterior, não tinha tanta experiência em trilha e falou que estava bem fisicamente. Ela sofreu bastante na trilha comigo. Na ida, tinha um amigo meu participando, que ele é bem paizão, né? Então, ela ia, por cada pedra que ela ia passar, ele lá dava a mão para ela e ela passava. E assim foi, a subida inteira. Demorou até um pouco mais, mas não muito mais. Daí na descida, que é mais perigosa do que a subida, eu olhei pra ele. Ei, agora você vai lá pra frente e eu vou ficar com ela, tá bom? Tá bom, Madi. Daí ela chegou no obstáculo. Ela, ai, me ajuda. Falei, não, tenta passar por ele primeiro. Tá bom. Daí ela passou. Daí chegou no outro. Ai, me ajuda. Daí eu olhei bem nos olhos dela. Assim, eu preciso que você confie em mim, mas mais do que isso, eu preciso que você confie em você e no teu corpo. Ele sabe o que fazer. Então você vai fazer sozinho. E foi. Ela desceu a montanha quase inteira sem precisar de ajuda. E num tempo bom. Então assim, eu falo, pode ser até que ela não tenha gostado tanto na hora da minha postura de não ajudar tanto quanto o outro ajudava. Mas eu tenho certeza que eu fiz muito mais bem para ela do que protegendo ela demais. Aquilo que você falava sobre os filhos. Exatamente isso. Deixar se desenvolver, deixar se conhecer. Às vezes a pessoa nem imaginava que ela conseguiria subir aquilo, superar aquele obstáculo, né? Então tem que deixar ela fazer sozinha. E quer ver? Tem um livro do Newton Bonder, que é um rabino, que chama Alma e Moral. Eu achei maravilhoso o que ele falou. A maior capacidade que nós temos, ou a coisa melhor que nós podemos fazer,
é surpreender a nós mesmos. Porque surpreender os outros é fácil. Agora, surpreender a nós mesmos é mais difícil e é mais raro. Então é bem isso, a pessoa se surpreende ela mesma, ela fala, nossa, eu dou conta. E vai ficando animada, que bom, vai crescendo, vai se transformando. Eu falo, pode parecer papo de daí outro tipo de guia, né, de coach, mas isso que essa experiência de um dia, às vezes, na trilha, transforma a vida da pessoa. Porque ela cresce em autoconfiança em algo que ela achava que ela não dava conta. E se eu achava que eu não dava conta nisso e dei, será que não tem outras coisas que eu não achava e não dava conta que eu também dou conta? E ela começa a arriscar mais no bom sentido. Começa a ser mais ousada. Sim. Você também, durante ali a tua conversa, você tocou em um assunto, Adna, que eu acho que é importante a gente falar aqui. Como você mesmo comentou, cada final de semana a gente está vendo aí uma empresa nova, guias de turismos novos, né? Levando para montanhas aí desafiadoras. Um dos objetivos aqui do nosso podcast é justamente passar informações para os nossos viajantes, para os nossos trilheiros, né? Dar orientações, porque antes eu, por exemplo, comecei a trilha, acho que todo mundo começou uma trilha com o vestimento errado, com a mochila errada, com a preparação totalmente errada, né? Colocou o tênisinho velho que desmontou na trilha, velho, já que eu vou pro mato caiu. mesmo, não tinha nem aquelas garrinhas, né? Levei celular, não levei lanterna, a bolsa não estava apropriada, doeu muito as minhas costas, levei lanche que não servia para aquele momento, né? Enfim, então a gente acaba aprendendo. Então, o intuito do Pode Vir Comigo é justamente dar informações para você que quer começar, ou para você que já está no trajeto aí de viajantes e trilheiros, de conhecer mais lugares, conhecer mais destinos, conhecer mais empresas que possam proporcionar isso para os nossos viajantes, né? Mas uma das minhas preocupações que eu venho tendo é que eu percebo que tem muitos condutores de guias que faz uma trilha, se encanta, e na próxima semana já está montando um grupo, né? E vamos, porque agora a gente tem a facilidade de baixar ali o mapa, o Wikiloc, e eu cobro, porque você tem uma rentabilidade, apesar de que eu achar que a rentabilidade ela é uma consequência, né? Mas você tem uma rentabilidade, então cobre lá, coloca 20 pessoas numa van, e vamos subir um Taipa, um Itapiroca, um Caratuva, porque todo mundo faz isso, né? Mas a gente tem que ter a noção de que o guia não é isso. O guia não é você fechar uma turma de 20 pessoas e subir na trilha, né? Então conta pra nós aqui, Adna, o que você acha desse mundo que a gente está vendo? Porque como você comentou, é legal que as pessoas estão se descobrindo na natureza, mas o problema disso é as consequências e o risco que a gente está trazendo para outras pessoas, né? E os vícios também, né? Em relação à forma correta de fazer a trilha. Eu não sou um cara chato que pega muito no pé. Nunca fui. Mas tem certas coisas que tem que ser respeitadas. E a natureza é um lugar que você pode ter experiências maravilhosas. Você pode, eu brinco, é uma brincadeira que eu falo. Você pode brincar na natureza, mas com a natureza você não brinca. Então, não é passear no Parque Barigui. Se uma pessoa torce o pé, não é só esperar o SEAT chegar na beirada da calçada. Uma pessoa que se machuca no meio de uma trilha e precisa de um resgate, envolve dezenas de pessoas. Envolve, às vezes, hoje em dia, agora quase todo final de semana está lá voando helicóptero do bombeiro buscando alguém que fez besteira. E assim, o que eu falo, para não soar quadrado, né? Eu não gosto também de ficar acusando, só dizendo que os outros estão fazendo errado. Mas é mais importante você fazer a trilha pelos motivos certos do que com a roupa certa ou o calçado certo. Se você está indo só porque aquilo que você falou que é modinha, a chance de dar besteira é muito maior. Porque está indo lá para curtir no mau sentido, está indo lá para aparecer, para tirar uma fotinho no lugar certo, na beirada do precipício, na beirada da cachoeira. E isso, a natureza e a vida, ela mais ou menos não pega muito leve com a mentalidade errada. Agora, se você entra com respeito, se você entra com atenção, com cuidado, com carinho,
como falei, com a mentalidade correta, a chance, eu acho que é até por isso que eu falo que eu tenho menos acidentes nas trilhas. Eu tento preparar a pessoa antes com a mentalidade correta do que o depois. Eu prefiro informar do que socorrer. Sim. Muito do que eu falo na abertura, às vezes até eu escrevo, mando os artiguinhos, é para formar a mentalidade correta. Porque mesmo que a pessoa não tenha experiência, se ela tiver centrada, as chances de acontecer alguma coisa são menores. Agora, quando você vê a galera, né, que chega lá, é selfie pra cá, é fotinho, tá só preocupado com a foto, tanto que às vezes não curte o lugar, é engraçado, vão lá numa turmona, chega lá e 20... É um bando, né, fazendo barulho, tira meia dúzia de foto, vai embora. Eu falo, nossa, veio pra quê? Pra tirar foto só. E é essa turma que se machuca. Então, outra coisa que, daí falando sim em relação ao respeito, né? Eu lembro que uma vez eu quase nunca olho em volta o que os outros estão fazendo. Porque eu tenho uma natureza que o ruído excessivo, eu falo ruído de informação, me incomoda. Sim. Então, muito raro eu levantar a cabeça para ver o que os outros estão fazendo em relação à trilha, mesmo que sejam os parceiros ou coisa parecida. Eu preciso focar naquilo que eu sei, que eu conheço, que eu domino e fazer muito bem aquilo. Uhum. Isso tem dado certo assim, já há vários anos. Eu vou continuar fazendo assim, até o dia que não dê certo, talvez eu mude a estratégia, mas por enquanto está funcionando. Mas esse preparar para mim é tudo. Às vezes pode ser que a pessoa venha com a mentalidade errada, mas se ela sente a energia do grupo, a energia do guia, ela naturalmente dá uma acalmada. O pessoal pergunta para mim, Dina, nunca vem mala fazer trilha com você, que cara chato? Vem, mas normalmente ele vem só uma vez. Porque ele sente uma vibe diferente, né? Que não é a dele. Não é a dele. Às vezes até chega no início da trilha, fazendo bagunça, blá, blá. No meio da trilha já tá mais quietinho, já tá mais respeitoso, mais tranquilo. Se ele gostar dessa nova energia, ele volta. Senão ele não volta. Então é muito raro ver gente assim, mais bagunceirinho. Até porque eu sou o cara que... Eu sou tranquilo em quase tudo. Mas não me leve som pra montanha. Não me leve coisas que não tem a ver com a montanha. Eu amo música. Ouço música no meu dia a dia. Mas eu tô na natureza. Daí eu quero ouvir o vento, eu quero ouvir passarinho, eu quero ouvir a água, eu quero ouvir, eu falo, o pisar meu, o barulho do meu pé pisando o chão, na folha seca, no barro. Eu quero sentir a aspereza, o áspero da árvore, da rocha. Eu não tô lá para trazer a cidade para natureza. Eu tô para trazer a pessoa para dentro da natureza e que ela volte com a natureza para a cidade. Sim. Não o contrário. E o que tem acontecido com esse movimento muito grande é isso. As pessoas estão, entre aspas, de novo, cuidado com os termos, né? Mas estão contaminando o ambiente com a urbanidade dela. Uma urbanidade negativa, do ruído, da bagunça, da sujeira. Então, quando foi escolher uma empresa, eu lembro, estava falando da questão da empresa, né? Daí eu li o trecho, propaganda deles no Instagram. Conosco você sobe qualquer montanha. Eu nunca falo isso para um cliente. Eu falei, então isso para mim é altamente temerário. Não, eu sou o chato que fala assim, não quero... Primeira vez que a pessoa vem. Vê que eu vou fazer internamente, eu faço isso, né? A pessoa não tá vendo minha cara. Quando manda mensagem a primeira vez. Você está em Pico Paraná? Eu falo, ocasionalmente eu faço. Você já tem alguma experiência em trilha? Não, nunca fiz. Ah, tá bom. Desculpa, meu amigo, mas para você fazer o Pico Paraná, é importante que você tenha uma preparação prévia, porque a trilha é muito longa, a trilha é difícil, então o ideal é que você comece por uma trilha mais fácil, para você se experimentar. Mas assim, se você quiser fazer o Pico Paraná comigo de cara, você não vai fazer. Raramente eu levo alguém para o Pico Paraná que não seja cliente meu, ou que pelo menos mostre, entre aspas, currículo. Porque eu não quero que ele vá lá para sofrer, eu quero que ele para ter uma experiência maravilhosa na montanha mais alta do sul do Brasil. Não para passar perrengue proposital. Perrengue faz parte, mas você não vai atrás dele de maneira temerária. Sim. Então isso assusta quando eu vejo uma propaganda assim.
Conosco que você sobe qualquer montanha. Então, aqui, qual vai ser o custo humano de fazer isso, né? E eu sou chato, o pessoal sabe que eu sou meio chato. Eu mando um questionáriozinho. Nunca fiz trilha, não pratico atividade física, peso e altura, idade. E às vezes é fumante ainda. E daí eu falo, desculpa, mas eu não recomendo que você faça essa trilha por enquanto. Você tem que... O ideal é que você praticasse alguma atividade física além da trilha e que você fizesse uma trilha nível iniciante primeiro. Não, mas eu dou conta. Desculpa, você pode até dar conta, pode ser até que se você fosse sair muito bem, mas eu não vou te levar para essa trilha sem você ter uma experiência prévia. E falo, perco dinheiro, mas não perco algumas questões. Acaba perdendo a tua essência ali, isso. Né, Adna? É bem isso mesmo. E eu percebi mesmo que os nossos roteiros aqui, Pico Paraná, Piroca, Taipa, Cabatuba, não é o teu forte, não é o que você foca. Você foca em outros tipos de expedições, inclusive uma delas foi quando eu conhecia o Gilgamesh, através do Barney. Vou até mandar aqui um beijo pro Barney, porque o Barney fez a Chapada da Diamantina com vocês. Isso. Né? E foram ali alguns, acho que é uma semana que vocês fazem, ou você chega a ser mais 7 dias de atividade. Tirando o dia de ir e o dia de voltar do aéreo, né? E o traslado, tudo. Foram 7 dias e o Barney falou assim, Marília, é excepcional esse lugar. Mas se você for fazer, faça com o Adna. Porque o cara, ele realmente tem todo um preparo e assim, ele te leva para lugares que você nem imagina, né? Então conta um pouquinho para nós o que é passar por uma expedição na Chapada Diamantina. Por exemplo, você não vai levar qualquer pessoa pro Pico Paraná, mas para a Chapada da Diamantina, pode ser qualquer pessoa? Tem que ter um preparo? Conta um pouquinho do grau de dificuldade e o que é passar por 7 dias em atividades lá. Então, Diamantina não precisa ter o preparo que vai para o Pico Paraná, mas ele precisa pelo menos ter um preparo que alguém consegue fazer um anhangava, um pão de ló, para poder aproveitar melhor a experiência como um todo. Para não ir lá e ter que ficar passando um sofrimento desnecessário em relação às atividades. Poder curtir de forma mais completa mesmo o roteiro. Eu falo assim, eu monto essas expedições para esses destinos nacionais extraordinários, espetaculares, no qual a Diamantina ainda é o meu predileto. Já conheci vários lugares, mas continua sendo lá. Depois eu explico por quê. Mas eu digo, eu preciso que tenha um tempero, que ele seja mais picante, no sentido de tem que ter um pouco de dificuldade. Porque, como você falou, o meu DNA enquanto nascimento de empresa e antes disso de trilha era montanha. E a montanha sempre exige um pouco mais do praticante. Então, quando eu monto um roteiro, eu sempre dou uma pimentada nele. Como foi quando em alguns lugares, estrategicamente, vários deles, eu escolho uma empresa local, que eu sei que é bem conceituada, e para operar junto comigo, para não... Estou indo num lugar que eu não domino totalmente ainda. Sim. Chapada das Mesas, comecei a fazer ano passado. Encontrei um cara super legal, com uma pegada parecida, um espírito aventureiro, e eu falei para ele, só que eu preciso de uma coisa de você, esse teu roteiro, me coloca alguma coisa aí no meio que seja mais difícil, porque faz parte do meu estilo. E não adianta, eu nunca vou ser o cara que vai levar o pessoal para fazer alguma coisa que seja só parar com o carro e ir na cachoeira e até lugar. Não, tem que ter um pouco de dificuldade. Dali tirou lá da cartola 2 trilhas, que quase ninguém faz na região, incluiu no roteiro. Conte mais, porque essa do Chapada das Mesas, pra mim, realmente foi, é bem isso que você falou, você chega com o carro e ir pro local, não tem muita... Eu falei, coloca, você consegue... Sim, eu consigo colocar para você. Daí colocou, criou lá, teve uma delas que nós éramos o 3º grupo que tinha feito a trilha. Linda! Eu falava para ele, vocês não estão explorando o potencial do trekking da Chapada das Mesas. Vocês estão indo para as cachoeiras, que são espetaculares, maravilhosas, mas a beleza cênica da caminhada em alguns lugares que vocês vão, vocês não estão explorando, vocês deveriam explorar mais isso, embora tenha o calor que dificulte bastante, o sol, mas a caminhada vale a pena. Então a gente fez uma que era a Trilha da Maroquinha, que meio-dia caminhando
Não é tão longa também, porque lá é muito quente, não adianta você ficar judiando demais a turma do sol. E uma outra trilha dos Pilares, dos Guardiões, que também é outra trilha que quase ninguém faz. E coloquei no meio lá, recheado com as outras atividades, que são aquelas mais tradicionais da Chapada das Mesas. Uhum. Daí eu topei de ir pra lá. Eu vou nessa condição. Daí fui, foi ótimo, foi excelente. Mesma coisa quando fui pro Alter do Chão, tem o roteiro básico lá de 3, 4 dias que todo mundo faz, daí consegui um cara lá que é fantástico, o Léo da Bora Brasil. Léo, só que eu preciso de alguma coisa a mais aí nesse negócio, né? Não vou levar o pessoal só pra ficar indo na praia de Água Doce, que é maravilhosa, incrível, espetacular, mas não é só isso. Não, eu tenho um roteiro no Baixo Arapiuns, que a gente vai passar 4 dias nas comunidades, vão dormir 3 noites em rede, caminhando, convivendo com as comunidades. Opa, daí Já sim, interessou. agora interessou. Daí também fechei um roteiro de 7 dias, um pouco mais encardido, que gera essa experiência de contato não só com a natureza, mas com as comunidades, que às vezes acaba sendo até mais rica Sim. do que a própria a convivência com a natureza, a convivência com eles também, que tem um modo diferente de viver. A Diamantina, por que ela é meu roteiro predileto? Por conta da energia do lugar, não sou um cara muito místico, mas sou. Ela tem uma energia muito diferente e ela tem um mix de atividades muito variado. Então você fica fazendo atividades completamente diferentes, às vezes nos 6, 7 dias. É lugares completamente. Você vai em caverna, você vai em vale, você vai em cachoeira, você tem Pantanal, Marimbus, que é maravilhoso lá. Então você tem, numa experiência de 7 dias, você tem uma quantidade de coisas diferentes. Parece que você ficou lá 2 semanas, 3 fazendo, porque é muita coisa diferente e muita coisa linda. E o pessoal de lá é muito bem preparado. Lá é um lugar que eu não faço com agência, porque eu já vou. Acho que já levei 7 grupos para lá, então eu mais ou menos que já domino. Se eu quisesse fazer todo o roteiro sem apoio, eu faria de guias, mas eu coloco na maioria dos dias um guia local por segurança e também pela convivência e para fortalecer o turismo na região. Então eu escolhi alguns guias que eu gosto muito, o pessoal que nasceu lá, o Mael que nasceu dentro do Vale do Pati, adoro ele, e a gente faz as coisas como se fosse minha empresa daí, só que ele veste minha camiseta e faz e coisa e tal, e essa amizade que você vai criando. Hoje eu digo que eu tenho amizades dentro da Diamantina. Cada lugar que eu vou, as pessoas me conhecem. Já estou começando a ficar conhecido, porque eu vou lá várias vezes. Então, Quantas expedições no ano você faz pra lá? 2. 2. Tem Esse uma, ano tem eu uma vou época específica ou não? Esse ano eu vou em maio e vou em setembro. Lá é bom porque ela tem uma janela de clima muito boa. De abril até Setembro, outubro, dá para fazer numa boa sem correr risco de pegar muita chuva. Claro, você vai pegar a chapada diferente. Quando você vai em abril mais, pega ela mais verde, porque acabou de passar a época das chuvas. E quando você vai em setembro e outubro, você vai pegar ela mais árida, mais seca, com menos volume de água. Mas também é linda, porque daí você pega a primavera, tem mais flor. Então tem as suas vantagens e desvantagens. Eu comecei a fazer essas expedições nacionais por necessidade financeira. O que acontece? Nosso clima regional é complicado. Sim. Ele é zicado. Então, quando eu comecei em 2017 a me dedicar só a isso, sair do outro trabalho, comecei a viver só de trilha, tem umas épocas do ano que se você pega um outubro como foi esse ano, chuvoso pra caramba, inteiro, você não trabalha. Daí que eu fiz. Que lugar do Brasil que essa época do ano o clima é garantidamente bom. Começou com a Diamantina, na verdade. Vou pra Diamantina. E deu super certo. Daí outro, certo. E esse ano eu tô fazendo uma transição, na verdade. Em 2021 e 2022 eu fiz 4 viagens em cada ano. Esse ano eu vou fazer 8. Por quê? Para mim, comercialmente, e pela demanda dos clientes, se tornou possível. Quando entrou agosto do ano passado, o clima virou e começou a chover. Não foi só outubro. Na verdade, gente que vive disso sentiu, tem que saber, sentiu. Começou em agosto a chover e só parou em novembro. Então foram 3 meses muito ruins. Quando deu lá por início de setembro, eu tinha viagem da Diamantina. O que salvou meus 2 meses foi a viagem de setembro para a Diamantina
e a viagem de outubro para Alter do Chão. Eu falei, quer saber? Minha esposa já me falava, por que você não viaja mais? Por incrível que pareça, ela falando de novo, né? Eu não gostava muito de ficar longe de casa. E o pessoal fala, por que você não vai para tal lugar? Não, lá tem que ficar muito tempo longe, não gosto. E eu sou meio caseiro também. Uhum. E o que eu fiz? Eu preparei um questionário, mandei para o meu mail, para os meus clientes, dando sugestões dos locais que eu gostaria de visitar com eles, qual seria a melhor época para cada um. E eu disparei isso e dei, sei lá, umas 100 pessoas responderam das 800 que eu mandei. Mas aí eu consegui mapear os desejos, né? E fui montando os roteiros, locais que eu já conhecia e locais que eu já tinha feito uma sondagem, não em loco, mas já tinha conversado bastante com parceiros regionais. E eu falei, vou lançar. Vou tal mês para tal lugar, para esse. Eu tô com as viagens de abril, maio, junho, julho fechadas e uma de setembro para Chapada Diamantina. Então eu tenho 3, porque eu não divulguei ainda. Não, só falei que eu vou, mas não fiz a divulgação para fechar. Já garantido. Isso me deu uma liberdade, por incrível que pareça, para eu poder trabalhar melhor aqui na região também. Que eu tirei um pouco da pressão financeira das trilhas regionais. Então eu trabalho menos regionalmente, só que eu trabalho com mais qualidade. Eu estou menos à mercê da angústia do clima, porque assim como o trilheiro às vezes fica angustiado, será que ele vai manter a trilha mesmo com aquela previsão de chuva? O pessoal fica angustiado, eu sei. Sim. E eu nunca falo assim, eu não forço a atividade, mas às vezes a gente tem que correr um riscozinho, porque como esse final de semana tinha previsão de chuva, não caiu uma gota no sábado, embora tenha chovido lá no litoral, e acabou sendo bom, a trilha que eu cancelei em Morretes choveu por lá. Mas eu tirei um pouco da pressão financeira, porque eu tenho essas viagens para esses locais que têm o clima garantidamente bom e são espetaculares, maravilhosos, são experiências incríveis, e eu posso trabalhar melhor o regional. A região daqui. Essas viagens nacionais são somente Alter do Chão e Chapada da Diamantina, além da Chapada das Mesas, ou você tem aí algum outro? Vou falar esse ano como vai ser. Uhum. Abril, Serra da Capivara com Kenis Viana, no Piauí. Maio, Chapada Diamantina, na Bahia. Junho, de novo, Serra da Capivara com Kenis Viana, porque teve uma procura tão grande que eu até ia marcar outra atividade em junho. Eu falei, não, vou marcar de novo. Julho, Travessia dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Chapada das Mesas em agosto, no Maranhão. Volto no início do mês de setembro para Alter do Chão, no Pará. E daí volto para Diamantina mais pro final do mês. Em setembro. Ainda deixei outubro meio vazio, ainda não tenho certeza se eu vou fazer alguma viagem, mas estou pensando em fazer de repente alguma coisa, depois eu conto aqui. E Monte Roraima em dezembro. Tu vai fazer? Vou. Na verdade, Gilgamesh já foi para Monte Roraima em 2016, só que eu não fui. Na época eu tinha um amigo meu, parceiro, um guia muito bom, o Marcos. Ele foi, a Elisa, minha filha, tinha acabado de nascer, e eu tava meio... Sabe que eu não tava querendo ficar longe de casa? Sim, sim. Quando eu entrei a sexta vez para comprar o aéreo e não comprei, eu falei, quer saber, eu não tô querendo viajar. Daí ele foi. Uma viagem incrível, mas eu não tinha voltado para lá. E esse ano, por demanda, o pessoal tem pedido, você não vai fazer? Eu falei, mas já tem vários da região que querem, que estão oferecendo. Eu falei, não, mas a gente quer ir com você. Então tá bom, então vamos. Porque é algo que uma das máximas que eu desenvolvi nos últimos anos, eu falo assim, tão importante quanto aonde ir é com quem ir. Isso os clientes me ensinaram, quando me dão a preferência. Eu falo, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa parecida. Não, eles querem ir comigo. E que bom, que honra ter essa confiança e esse carinho. Sim, e o Monte Roraima é um monte que tá na minha lista, inclusive provavelmente vai sair aí da minha lista esse ano. Uhum. Mas ele, pra mim, ele é desafiador, porque a volta deve ser a mais difícil. A subida é aquele encanto, porque você vai ver aquele paredão, eu vendo pelas fotos, eu vendo pelos depoimentos das pessoas que já passaram por aquela região. Eu acabo me teletransportando pra lá e parece que eu estou naquele local me vendo, né?
Mas acho que a dificuldade maior, Adna, me corrija se eu estiver falando besteira, será que é a descida? Ele não é muito pior que qualquer outra montanha que a gente faça aqui na região. O que acontece é que o calor potencializa tudo. O que acontece, por exemplo, um dos motivos de quem tem um pouquinho mais de juízo não fazer muita trilha de montanha no verão é por causa do calor. Não é só por causa da chuva, é porque de raio, chuva, não sei o que. Não, não é só isso. O calor torna uma trilha que era intermediária muito mais difícil. Torna uma trilha pesada, ela dobra a dificuldade. Fazer uma trilha num clima de 20 e poucos graus é uma coisa, fazer de 30 e poucos graus é outra. E lá, o calor, depois do desgaste, embora o lugar seja maravilhoso, você passou 6 ou 7 noites dormindo em barraca, que nunca é igual dormir numa cama, usando banheiro improvisado, tomando banho só de rio gelado. Fisicamente tem um desgaste envolvido. Então a descida acaba sendo mais cansativa, porque você já viveu, às vezes, tudo que você já queria viver em relação à experiência. A tua motivação baixou um pouco. Que é o que acontece às vezes na trilha também. A nossa, de um dia mesmo. Você relaxa porque você está desmotivado, na verdade. Não é porque você não tem capacidade física. Não ficou mais difícil. Ficou menos empolgante. Quando você não está entusiasmado, tudo fica mais difícil. Sim. Mas não tem nenhum... Na verdade, eu colocaria como a questão do isolamento e do 100% acampamento mais difícil do que a questão física. A questão física não é muito grande. É um dia que se passa um pouco mais de dificuldade para subir e esse dia que passa para descer. Mas no restante não é tão difícil. Tem algum percurso que tenha corrente, grampo? Só se você for fazer a proa. Mas daí você vai ter que fazer um roteiro longo, né? Aumentar em pelo menos 2 dias. Em vez de 7 ou 8 dias, tem que fazer 9 ou 10. A proa é a ponta lá da montanha. Para chegar nela tem um trecho de escalaminhada um pouco mais difícil, que eu não sei se ainda tem corrente, já instalaram algum tipo de aparato lá para facilitar. Em 2016 ainda tinha, que a versão que a gente fez a versão de 10 dias, foi cansativo. 10 dias de trilha, para poder fazer a proa. Então, se você não for, que não é essencial, é mais pelo desafio de ir na proa, né? Não é muito diferente. Você, quando sobe a paisagem, quando você faz o vale, lá sai de Santa Helena, vai começar a caminhada, a subida, é tudo diferente. Lá em cima tudo é muito parecido. Então, os dias que você caminha lá por cima, as trilhas são muito parecidas. E quando você vai para a proa, você vai fazer mais um dia daquele de ida, pelo menos, e um dia de volta, no mínimo, se não for mais. Uhum. Então, ela não apresenta uma dificuldade física muito grande para quem está acostumado a fazer as montanhas intermediárias, vou colocar aqui da nossa região. Conheço várias clientes que já foram, com idade mais avançada, sem tanta experiência em trilha, e voltaram relativamente bem. Então é mais estar preparado para esse, eu não gosto muito do termo perrengue, mas para a rusticidade de estar acampado todos os dias, de ter que conviver todos os dias. Uma coisa que ninguém, ou pelo menos as pessoas não calculam muito, e eu gosto de pesar muito bem e já ir preparando a mentalidade, é justamente isso. Quando você faz uma excursão mais longa, você vai passar vários dias com outras pessoas, às vezes pessoas que você não conhece, tem a questão muito da sociabilidade. Eu brinco assim, com esforço, durante 3 dias você consegue disfarçar. Depois você já não tem mais paciência para manter a máscara de bonzinho. Daí os defeitinhos começam a aparecer, as implicânciazinhas, não fui muito com aquela daquele, não gostei do que ele falou. Então a convivência numa viagem, numa excursão, é um dos aspectos mais arriscados, na verdade, às vezes, do que a trilha em si. E é pior ainda entre os conhecidos. Às vezes quando vão casais, ou vão pessoas muito próximas, amigos muito próximos, que às vezes não tem uma convivência no ambiente de natureza, e daí vão ter lá, tem relacionamentos que acabam lá. Porque a pessoa, ela é exposta a um nível de estresse físico, ou não só físico, essa questão de não ter banheiro, ter que ir no matinho toda hora, que a pessoa dá uma despirocada e as coisas não vão tão bem assim. Somos seres humanos, ainda mais hoje em dia, que todo mundo... Deixa pra lá. Tá todo mundo sensível. Sim. Outro ponto que me falaram, Adna, me corrija aí se é verdade ou não, mas que sim, igual você comentou, existe o calor intenso, mas em cima ali do monte... Aí você passa um frio intenso. É frio. É muito frio. O erro mais comum é o pessoal não acreditar nas instruções e não levar agasalho o suficiente. A pessoa colocar toda a roupa do couro que tem, colocar o saco de dormir errado,
e ainda assim não conseguir dormir direito às noites porque passa muito frio. Daí não tem humor que resista. A pessoa, com todas as dificuldades, ainda não consegue dormir por causa do frio, é muito ruim. Então é bem comum o pessoal não levar agasalho suficiente. Porque como lá embaixo é quase deserto, o calor, né? É calor 30 e tanto. Só que lá em cima é um clima meio desértico, à noite é gelado. E as pessoas erram muito nisso, sofrem daí sem necessidade, por falta de confiança naquilo que são instruídas a fazer. Ah, não vai dar nada. Lá é Roraima, imagina. Lá perto do Equador, é muito quente. Sim, e quando você fala dos banhos, é garantido que tenha aqueles panelões ali, A maior parte dos dias você tem água pra banhar, só que muita gente não entra porque não gosta de tomar banho gelado. Daí eu não ligo, eu gosto. Depois de uma caminhada também intensa, parece que relaxa, né? É como se fosse um fala. furô. Eu lembro quando eu fiz aquele fial lá na Chapada dos Veadeiros, as noites eram frias também. Eu lembro que teve um dia que a gente acampou mais longe do rio. E eu falava assim, eu não fico sem meu banho antes de dormir. Daí o cara que tava guiando a expedição, que cara chato, né, pensando de mim. Tá bom, mas você não pode sozinho. Ok, fica 1 quilômetro e pouco de distância. Eu falei, eu vou. Daí eu arranjei alguém no grupo de 10 pessoas. Alguém topa aí comigo? Eu vou. Então fui, tomei meu banho e voltei. Não fica sem tomar banho. Não fica sem tomar banho. Ai, não tenho medo da água gelada. Quem me conhece sabe bem. Que bom. Então são roteiros bem inovadores, porque eu confesso que não são poucos ainda aqui. Chapada das Mesas, ok, Diamantina também, mas esse do Alter do Chão e esse de Piauí, que é a Serra da Capivara. Serra da Capivara, confesso, Adina, que eu não tinha nem escutado. E assim, que curioso, Marília, porque o é dentro do parque também. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o parque mais bem estruturado do Brasil. Sério? E a gente não sabe nada. É até um pouco, pro nível nosso de quem faz trilha, é até um pouco o desconforto de novo. É o calor porque não tem água como nas outras chapadas. Mas muitos dos locais que você vai ter acesso, uma parte mais alta, está instalado escadaria, com metal, está instalado corrimão. Então ele foi... não esqueci o nome da pesquisadora francesa que acabou descobrindo uma parte das pinturas rupestres ali, que mudaram inclusive muitas das ideias que se tinha em relação ao homem americano. Ela, com esse trabalho, ela conseguiu atrair grana, né? Então eles conseguiram deixar o parque muito arrumado pro turista. Só que aqui do sul, a gente quase não ouve falar. Não ouve falar, então olha E aí. é história e é história no sentido de que história que mudou a história. Ideias erradas que se tinha em relação a quando os homens chegaram aqui nas Américas, várias coisas foram mudadas por causa desse sítio arqueológico. O que é muito anterior do que a gente imaginava. Então, olha aí, se você nunca ouviu falar, ou se não estava no seu roteiro, assim como não estava no meu, já vou colocar aqui. É Serra da Capivara, no Piauí. O Adno faz esse tipo de expedição, né? Vai ter nesse ano. Tem vaga ainda, você acha, Adno? Não. Então, são eu falei, das 8 viagens que eu vou fazer, 5 já estão com o grupo fechado. E já as 2 da Serra da Capivara já estão desde de dezembro. Então, entre em contato com o Adno para ficar na lista de espera. Quem sabe não tem uma próxima. Mais. E também, assim, eu falo... É curioso falar isso, né? Eu não sou uma pessoa muito comum nesse sentido. É o contrário. Quando a pessoa começa a gastar muito com trilha, fala, olha, cuida, porque eu quero que você continue sendo meu cliente sempre. Sim. Dá uma maneirada. Entendeu? Quer fazer tudo de uma vez? No mesmo ano quer fazer 3, 4 viagens e às vezes não tem grana para aquilo e começa a se enforcar. Teve uma cliente que falou, a gente não queria fazer tal coisa. Faz esse ano essa, vai lá e curte e deixa pro ano que vem, o lugar vai continuar lá, você vai comigo ou com quem você quiser. Tá bom, tá certo. Obrigado, assim eu não me estouro financeiramente. Acaba acalmando o coração dela. Exatamente, e as pessoas ficam às vezes ansiosas, agoniadas, e não, o lugar não vai fugir, o Pico Paraná não vai sair dali, a Serra da Chapada Diamantina vai continuar lá, claro que pode ser que aumente o movimento, mas vai estar sempre lá. Você só tem que se organizar financeiramente para viver as coisas e também não queimar tudo de uma vez, né? Se é tão especial, quando a gente começa a fazer demais, começa a deixar de ser especial. Essa restrição em relação ao tempo, porque as férias são tão especiais? Porque não é todo dia. Então,
Não precisa ir todo mês, ou tantas vezes por ano. Vá, invista de corpo e alma naquilo e se entregue aquilo. Não vá lá pensando já na próxima viagem. Viva o agora, que é o que eu falo na trilha. A trilha é tão legal, e mais legal ainda quando ela é bastante acidentada, porque você tem que viver o agora. Se você não viver o agora, você vai sentir dor. No sentido literal, às vezes. Sim, sim. Adna, obrigada por você ter vindo aqui. Passou uma hora aqui que a gente foi falando, nem viu. Mas obrigada por você ter aceito, por você ter compartilhado um pouquinho aí os teus pensamentos, né? Conhecer um pouquinho sobre a história da Gilgamesh, no que você acredita. De repente tem pessoas aqui que se simpatizam com o teu propósito também. Eu espero que a gente possa poder te ajudar aí e que você também venha mais vezes aí comentar aí sobre as suas experiências com a gente. Vamos. É só chamar. O arroba de vocês é @Gilgamesh? Como que tá no Instagram? É Gilgamesh Trilhas. Gilgamesh Trilhas. Então, ó, pra quem tá assistindo a gente, segue o Gilgamesh, @Gilgamesh Trilhas, né? E você também que não está seguindo o podcast, como assim você não tá seguindo? Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok e também no YouTube. Obrigada por você ter assistido a gente até aqui e eu fico até a próxima. Tchau, tchau! Gente.